Pronto, eu queria começar por agradecer o convite na pessoa do Jorge Bruno, não está cá, mas peço para lhe transmitirem a hipótese de eu ter vindo aqui à terceira, que tenho muito gosto em estar aqui, a falar sobre um tema que permite, no futuro, ser abordado por toda a sociedade no geral. Não temos muitas dúvidas, porque esta questão da economia digital aborda um tema que é toda envolvente. Por exemplo, nós aqui, neste salão, temos a economia digital envolvida por uma questão muito simples. Todos nós estamos a transmitir dados e estamos a transmitir informação para o éter neste momento. Okay? Portanto, a base da economia digital é dados, informação, que gera conhecimento. Os vossos corpos, estes quadros, toda esta envolvente está a transmitir dados, neste momento, para o ar, para o éter. Esses dados geram a informação que pode ser utilizada através de determinadas ferramentas que eu mais à frente vou explicar. Eu trago aqui 14 ferramentas, mas efetivamente podia trazer mais uma ou duas para além dessas 14, que vão aproveitar essa informação e vão convertê-la em conhecimento. Conhecimento esse que pode ser muito valioso depois para quem aproveita. Okay? Por isso é que nós, no país, com as dificuldades que temos, a nível estrutural, eu queria passar aqui já... A nível estrutural temos muitas dificuldades e, efetivamente, podemos aproveitar, digamos, estes mecanismos da economia digital para poder alavancar um bocadinho a nossa economia. Se tivermos a nossa sociedade preparada, mais no tecido empresarial da sociedade, preparada para utilizar o que vem aí em termos de tecnologia e sabendo aproveitar também a questão dos dados que ela vai gerar e da informação que vai daí resultar, nós podemos perfeitamente capitalizar de uma forma, direi, bastante importante para um vetor importante da nossa economia. Portanto, talvez até no equilíbrio da balança comercial poderá ser uma grande ajuda. Ainda hoje vi uma notícia que a balança comercial desequilibrou-se mais cerca de 1 milhão de euros no último ano. Portanto, de facto, estamos perfeitamente a comprar mais que aquilo que produzimos. E se soubermos aproveitar isto que eu acabei de dizer, os dados, a informação e o conhecimento, poderemos capitalizar muito essa informação. Podemos capitalizar muito mesmo esse valor acrescentado que este binómio, digamos, de dados e informação nos trará. Não tenho muitas dúvidas sobre isso. Temos, de facto, aqui alguns problemas estruturais no país que podem ser valorizados por isto. Por exemplo, a questão do envelhecimento da população. O envelhecimento da população é preocupante, ainda por cima nós não estamos a produzir filhos em quantidade para podermos garantir um pouco o nosso futuro em termos de reformas e por aí fora. Portanto, isso é algo que pode ser mais tarde capitalizado de uma outra forma. Vamos mais à frente falar um bocadinho da robotização e se condicionarmos os robôs ao pagamento de impostos e também a participar na nossa economia, é mais uma hipótese de podermos, eu não digo que vamos ser substituídos por robôs todos, mas isto é uma questão que vai ter que ser avaliada mais tarde ou mais cedo, está bem? Portanto, são ferramentas, esta é uma delas que nós vamos falar mais à frente. A questão da robotização é também importante. Trará depois umas questões em termos de trabalho, de ética e de moral, que vai ter que ser debatida também de uma forma bastante evidente na nossa sociedade, mais tarde ou mais cedo, e isso vai ter que ser abordado e vai ter que ser debatido. Mas, por exemplo, de facto as empresas, o tecido empresarial pode vir a ganhar valor acrescentado se começarmos a ter gente capaz de trabalhar neste âmbito da economia digital. Por isso temos que formar gente. Um dos pontos também importantes, para além, de facto, de estarmos preocupados e podermos trabalhar, de facto, a parte mais velha da sociedade, a geriatria e por aí fora, utilizando estas ferramentas e prestando um excelente serviço a essas pessoas, aproveitando também outras ferramentas como o IoT, o Big Data, que eu mais à frente também vou abordar com maior detalhe. Temos também que ter em atenção a questão
da formação e aproveitar, juntar mais a academia às empresas. Estamos sempre a abordar esse tema de a academia tem que estar mais próxima das empresas, a academia tem que estar mais atenta aos vetores da sociedade para que as coisas funcionem de uma forma mais interligada. Isso é um vetor que é muito importante, mas que é difícil às vezes. A academia, se não tiver também incentivos do setor empresarial, se as empresas também não forem procurar, e muitas vezes os nossos empresários não estão preparados para chegar ao pé das universidades e irem tentar buscar, digamos, esse valor acrescentado que as universidades podem trazer, pois também não ajuda, não é? Porque os professores às vezes estão muito envolvidos nos seus trabalhos e mais nos seus artigos para poderem promover de facto a sua carreira, e se não existir de facto uma procura também das próprias empresas, do tecido empresarial, creio que não vai facilitar muito essa aproximação da academia. Ou seja, digamos que há uma corresponsabilidade. A academia não está não procura muito, às vezes procura, mas se calhar devia procurar mais, e o tecido empresarial também não. Há vetores em que isso acontece. Por exemplo, no Norte, o setor têxtil está muito junto das universidades, tanto da Faculdade do Porto como do Minho, então, e eles trabalham bem. E isso é algo que nós temos que analisar e que deveria estar projetado para todo o país. Esse é algo que aqui também a economia digital tem que produzir muito e tem que trazer o seu valor acrescentado e tem que produzir a ajuda necessária para que as empresas possam aproveitar junto das universidades que, digamos, onde está o know-how, não é? Porque nós formamos, só que às vezes a formação esvai-se, não fica cá, não é aproveitada, vai para fora, principalmente nestas questões há pouco estávamos a falar na área da programação, da engenharia informática e por aí fora. Eu tenho muita pena que, de facto, o tecido empresarial nacional não absorva os informáticos, a engenharia informática que nós produzimos, que é muito boa, é de excelente qualidade. Nós lá fora competimos com os melhores, portanto não temos qualquer problema, só que efetivamente não absorve. Enquanto não conseguirmos, de facto, sair às vezes do meio mais pequeno, porque depois não temos valor, não temos... não é o valor acrescentado, é a economia de escala necessária para poder crescer e absorver toda esta gente, não é? Porque, efetivamente, nesta área da economia digital nós não podemos nos limitar só à dimensão do nosso país, que ao contrário, mesmo assim ao contrário que muitos dizem, não é um país pequeno. E aqui os Açores é demonstrativo disso, porque o nosso país em termos de território, digamos, terrestre, digamos, de facto não é o dos maiores, mas também não é pequeno, mas juntando o oceano, o Atlântico, não é? Nós somos um país até com uma dimensão bastante interessante a nível europeu e até mundial. Portanto, até isso, a economia digital aqui mexe e vai trazer valor acrescentado se for bem aproveitada, está bem? Pronto. Relativamente a esse tema, portanto, eu queria só passar aqui esta questão já passei de um fundo, de certa forma, a questão dos RHs disponíveis, dos recursos humanos disponíveis para poder capitalizar bem esse potencial do digital e da digitalização nos poderá trazer. Eu faço aqui duas questões que vou tentar responder com as tais ferramentas que vão contribuir, digamos, ou que vão poder contribuir para a aplicação e para poder fazer com que a economia digital permita, de facto, ajudar a melhorar o nosso país. Uma delas é como pode a economia digital, com as respectivas ferramentas, as tais 14 que eu vou apresentar, contribuir para o desenvolvimento do país. Vou tentar dar um lamiré, porque cada uma dessas 14 quase que dava uma conferência. Está bem? Portanto, eu vou só falar
muito pela rama, só dar o beabá porque não vai haver tempo para falar detalhadamente sobre elas todas. E como aproveitar a economia ao serviço da população, está bem? Como é que vamos pôr a tecnologia, como aproveitar a tecnologia ao serviço da população. E, efetivamente, é isto que eu vou abordar mais à frente sobre isso. Portugal, neste momento, tem, de facto, a nível dos fundos comunitários, tanto no PT 2030, não é? Na agenda estratégica do PT 2030, como no PRR, no Plano de Recuperação e Resiliência, fundos para poder alavancar e aproveitar estes mecanismos que eu estou aqui a abordar no âmbito da economia digital. Por exemplo, o PT 2030, além de falar de que está, de facto, da questão da demografia, que eu já tentei abordar aqui um bocado convosco, a questão da tem a questão da digitalização e tem a questão do clima também. A parte climática, a parte ambiental é essencial e vai ser essencial para que nós possamos também capitalizar aqui um pouco e alavancar um pouco a nossa economia a nível não só nacional, mas também europeia e global. Não é? Porque aproveitando bem os nossos recursos e até utilizando ferramentas no âmbito da economia digital, nós poderemos capitalizar muito a questão ambiental a vários níveis, não é? Tanto na indústria do turismo, por exemplo, na poupança, por exemplo, talvez dos consumos de energia elétrica, da água e por aí fora. Portanto, digamos que está tudo centralizado na área do ambiente neste momento e bem, não é? E preocupa não só a nível nacional, mas a nível global, de facto, a transformação que o planeta está a sofrer e isso é algo que todos nós vamos ter que, no futuro, vivenciar e tentar reduzir ao máximo, tá bem, o impacto que isso possa ter nas nossas vidas, não é? Mas até ao reduzir esse impacto, nós podemos até capitalizar em termos económicos. De certa forma, o PT 2030 também, como eu estava a dizer, olha muito, de facto, para a questão da digitalização, da economia digital, e não só o PT 2030, mas também o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem também muita atenção a esta variante da economia, toda ela também capitalizada na transformação digital, no crescimento inteligente, na preparação para as crises e na educação, na preocupação na educação e da qualificação das pessoas para esta área. Está bem? Nunca deixando a transição verde, portanto, sempre a parte ambiental aqui envolvida também. Portanto, eu trago aqui um gráfico, um quadro com os valores do PRR. Digamos que cerca de 60 e muitos por cento está na resiliência, a transição climática está à volta dos 16% a 17% e a transição digital está nos 11%. Portanto, é algo que para nós é fulcral. Vai ser importante este plano de recuperação e resiliência, vão ser 16 mil milhões que até 2026 vão ter que ser investidos na nossa economia e não podem ser investidos e depois acontecer como no passado, ficam meia dúzia de facto com fundos e depois o país continua aqui um pouco atrasado aqui nesta dinâmica, ainda na cauda da Europa, sem percebermos muito bem porquê, apesar desse investimento todo, ainda estamos aqui um pouco atrasados. Portanto, este dinheiro tem que ser mesmo bem investido na parte estrutural, não é? Não pode ser só numa variante conjuntural, porque no início, no passado, era a agricultura, tínhamos que tirar as vinhas, recebíamos dinheiro para abater barcos e tudo mais, era conjuntural, estão a perceber? Não trazia valor acrescentado. Agora não, agora temos mesmo que investir isso a nível estrutural e temos que capitalizar nisso. E temos que capitalizar, de facto, de forma a que possamos, no futuro, orgulhar-nos desse investimento que estamos a fazer. Aproveitando, de facto, isto que eu acabei de falar agora, não é? A questão da economia digital, aproveitando todo o ambiente que nos rodeia, porque saber aproveitar, por exemplo, os vossos dados biométricos pode gerar dinheiro. O que é que eu quero dizer com isso? Os dados biométricos, por exemplo, é a vossa temperatura,
o vossa tensão arterial, a vossa, o batimento cardíaco, tudo isso são dados biométricos. E vocês estão todos nós estamos a transmitir isso neste momento para o éter, está aqui. Só que não está a ser aproveitado. Temos que aproveitar. Okay? A tal questão logo do início, eu recordo que eu até vinha falar dos dados a passar. Portanto, e ao aproveitarmos isso, estamos a gerar informação para os sistemas de informação que têm que ser aproveitados por essa tecnologia. Depois, estes sistemas de informação, através de programação, vão ter que ser trabalhados, não é? E gerar conhecimento. E ao gerar conhecimento, aí é que traz valor acrescentado, e aí é que podemos capitalizar em termos de monetizar. Chama-se isso a monetização dos dados. Tá? Gerar dinheiro a partir disto. Não é? E nós podemos, num país como o nosso, perfeitamente trabalhar isso, melhorar substancialmente a nossa economia com base nisto. Porque não nos vamos só limitar, digamos, à dimensão do país, nem sequer à dimensão europeia. Isso tem que trabalhar à dimensão mundial e pode perfeitamente trabalhar à dimensão mundial. E se trabalhar à dimensão mundial, acreditem que a nossa balança comercial aos poucos vai se reequilibrando. Não é? Recordam-se, quem estudou história sabe, não é? Nós também, quando partimos para os descobrimentos, não conhecíamos nada, não é? Pronto. No século XV, quando os Açores formalmente foram descobertos, para mim foi um pouco antes, mas pronto, em 426 supostamente, não é? Que os Açores foram descobertos, aqui também não havia praticamente nada e hoje temos isto tudo, não é? No futuro, ou seja, efetivamente é a mesma visão que nós temos neste momento para a economia digital, ou seja, tudo o que nos rodeia existe, não é? Não está aproveitado. No século XV existiam os Açores, não estavam bem aproveitados. Depois, mais tarde, vieram pessoas, vieram desenvolver, vieram gerar os tais dados, a tal informação e o tal conhecimento, não é? Durante o século XV e XVI, XVII, XVIII, não é? Por exemplo, aqui o Porto de Angra foi importantíssimo, não é? Para os descobrimentos, depois passou por aqui tanta coisa, não é? Portanto, é um pouco essa imagem que eu também pretendia que vocês tivessem para esta questão da economia digital. No início parece que não existe nada, mas à medida que nos vamos apercebendo, vamos procurando melhorar e vamos aproveitando. E acreditem que vocês, todos nós, somos um potencial de negócio brutal a vários níveis. No início, quando eu falei um bocadinho no envelhecimento da população, estava a falar um bocadinho na área da geriatria e por aí fora, todos esses dados, por exemplo, que nós podemos transmitir para o ETA podem ser aproveitados através de gadgets, não é? Ou com a internet das coisas, o IoT, mais uma ferramenta que eu vou falar mais à frente, aproveitados para poder, por exemplo, na área da saúde, prestar os mais variados tipos de serviços. E aí pode trazer um valor acrescentado imenso para a nossa nação se efetivamente conseguirmos capitalizar estas áreas. Vou avançar um bocadinho para poder não me perder um bocadinho também no raciocínio, porque depois tudo o que eu estou a dizer agora vou-me repetir mais à frente, mas um bocadinho de forma mais detalhada. Ora bem, a Comissão Europeia, não é, com estes fundos, já percebeu isto. E está, de facto, a pedir-nos para nós podermos apostar, fazer uma aposta neste mercado. Não é? Ela está a utilizar, por exemplo, o mercado único digital de forma a que os países procurem, de facto, em uníssono, trabalhar nesse sentido. Portanto, eles já entenderam isso. Evidentemente que temos aqui um problema sério nesta dimensão da economia digital, porque temos outros países que já perceberam isso há muitos anos e que estão muito à frente. Não só na economia, mas também na ciberguerra digital e por fora, que vai afetar claramente qualquer modelo económico que nós possamos construir com base nisso. Não é? Os russos, em 2007, vou-vos dar um exemplo, por exemplo, em 2007, conseguiram, num dos países bálticos, acabar de facto com a economia deles, de um destes países. Estava-me a ver se me lembrava do nome agora, já vos digo. Em 2007 fizeram um ataque tal que fecharam o país completamente.
Não tenho a certeza se foi a Letónia. Não sei se foi a Letónia. É possível que tenha sido a Letónia. Não quero precisar esse erro. Pode ser um erro meu. A minha memória é fraca em nomes. Mas só para vos dizer que, efetivamente, um ciberataque pode condicionar muito a economia. Ainda há uns tempos atrás, um ataque a um pipeline nos Estados Unidos, que faz o fornecimento praticamente todos os estados do sul dos Estados Unidos, sofreu um ataque, um ciberataque, parou e foi um rompe à economia federal na ordem dos bilhões de dólares. Ok, ou seja, o que é que isso faz? Faz com que efetivamente haja aqui uma dessas ferramentas, que eu também vou abordar, seja fundamental para que isto tudo funcione, não é? Que é a cibersegurança. Isto é uma área também que vai ter que ser trabalhada por alguém, lá está, saindo das universidades, vamos ter que formar essa gente, vamos ter que formar pessoas que possam permitir, não é? Que deem garantias que de facto todo esse negócio montado no digital funciona de forma segura, transparente, límpida, e só com essa garantia que as pessoas conseguem voltar a apostar e continuar a apostar neste tipo de mercados. Não é? Caso contrário, não vai dar. Não é? A economia funciona assim, é na base da confiança. Não é? Se eu desconfiar que o dinheiro que está lá no banco supostamente já não tem valor, eu vou procurar levantar o dinheiro e ele efetivamente não está lá todo. Não está, toda a gente sabe isso, não é? Portanto, e depois há essa perca de confiança e é o desvalorizar total, digamos, do dinheiro, não é? Que, no fundo, ele tem valor porque nós lhe damos esse valor. É uma questão mental, mas isso, ele existe. E que é a mesma coisa, não é? Se nós não confiarmos que, por exemplo, no comércio eletrónico, as compras que nós fazemos via Amazon, o que for, não nos garantem segurança, nós não utilizamos a Amazon, não é? Por aí fora é tão simples quanto isso. Portanto, aqui é um pouco assim. Portanto, a economia digital, a Comissão Europeia, de facto, está a dar muita força a este vetor, no mercado único, normalizando, pondo normas, trabalhando nisso, só que não estamos ainda à frente dos Estados Unidos, nem da China, neste âmbito. Um pouco isso, ou seja, o que é que nós temos que fazer nesta aposta? De facto, Portugal, neste momento, está a trabalhar na questão da governação eletrónica, o eGov, está a trabalhar um pouco também a nível universitário na inovação das novas tecnologias e na aplicação de muitas ferramentas que vão começar a surgir. Só muito recentemente, mais uma das ferramentas que eu vou falar mais à frente, o 5G, é que começou a ter alguma projeção, é que, digamos, os leilões feitos pela Anacom, o nosso regulador das comunicações, é que surtiram já algum efeito, levaram 200 e tal dias só num leilão, portanto as coisas levam tempo, não é? Já estamos a partir atrasar relativamente a muitos países, mas que é só uma questão agora de corrermos um bocadinho atrás do prejuízo e começarmos a aproveitar de facto o potencial que este 5G nos vai dar. Já vou mais à frente explicar o que é que ele faz. Portanto, agora chegamos então às 14 ferramentas que eu vou falar, que eu vou abordar aqui convosco. Um pouco é a computação em nuvem, o 5G, o wireless power, a internet das coisas, o big data, a inteligência artificial, a realidade virtual e a realidade aumentada, a condução autónoma, a impressão em 3D printing, a robotização, os modelos de blockchain, a cibersegurança, a supercomputação e a computação quântica ou holográfica, que isso já é uma outra dimensão, digamos assim, mas que é bom começarmos pelo menos estar um bocadinho já atentos a isto. Porque o que é que eu pretendo também com este tipo de formação? É também, de facto, de trazer um pouco para a sociedade. Não é só jargões, mas é uma compreensão de que tudo isto que nós estamos aqui, vamos abordar, mais tarde ou mais cedo, vai-nos passar não só ou por nós ou pelos nossos filhos. Claramente. Eles todos eles vão ter que lidar com isto. Aliás, já lidam. Vou-vos dizer, por exemplo, todos nós lidamos com a questão da computação em nuvem, cloud computing. Sabem porquê? Aqui, quem é que não utiliza o WhatsApp? Quem não utiliza o WhatsApp não utiliza cloud computing.
Quem utiliza WhatsApp utiliza Cloud Computing. Portanto, nós no nosso dia-a-dia já estamos a utilizar isto. Sem querer e sem sabermos, já está. Okay? Tudo estas ferramentas que nós estamos a utilizar na internet, está tudo em cloud. Okay? A cloud não é nada mais, nada menos que um conjunto de computadores, supercomputadores, espalhados pelo mundo inteiro. Vou trazer aqui o desenho, se calhar mais simples, da Microsoft, que é simples. A Microsoft tem uma série de data centers espalhados pelo mundo inteiro, não é? A fornecer uma rede, não é? Uma rede que no fundo é esta, é cloud computing, é computação em cloud. Está bem? Todos estes são grandes data centers, enormes, de hectares e hectares de máquinas, e dentro destas máquinas estão máquinas virtualizadas, não são máquinas físicas, ou seja, uma máquina física pode ter dezenas ou centenas de máquinas virtuais lá dentro. Depende da capacidade dela, está bem? De facto, ela existe fisicamente, mas depois há máquinas virtualizadas lá dentro. Essas máquinas virtualizadas permitem-nos. Porque é que isto é cloud? Porque a qualquer momento eu posso, eu que sou um utilizador, portanto, cloud computing, na minha empresa, posso dizer, olha, aquela máquina hoje, como eu vou precisar de mais processamento, aumenta-me para 16 ou 32 GB de RAM, mais 1 ou 2 teras de disco. Eu posso fazer isso durante um determinado período de tempo e depois a seguir, quando eu já não precisar desse serviço, retiro. A cloud permite-me isso. Chama-se isso elasticidade. É por isso que é cloud computing, está bem? Há aqui muita elasticidade. Não, eu não preciso, antigamente nós comprávamos a máquina e tínhamos ali aquela máquina física durante 10, 15, 20 anos até aquilo se esgotar. Hoje em dia não. Hoje em dia não tenho. Compro a máquina virtual e ando a gerir serviços. No fundo, cloud computing é a prestação de serviços. Os maiores prestadores de cloud computing a nível global é a Microsoft, são a AWS, que é da Amazon, e é a Google. Digamos, são tudo empresas americanas. Está bem? A China tem também as suas clouds próprias, não se mistura, e a Rússia também. Tudo o resto utiliza um pouco este ambiente. Não é? Quem é que não... Por exemplo, aqui, já reparei, estão a utilizar Office 365. Estão a utilizar esta cloud. Quem utiliza Office 365 utiliza esta cloud. Não é? Está a utilizar cloud computing. Outlook, o e-mail, muitas vezes também cloud computing. Portanto, nós no dia-a-dia já estamos a utilizar isso. Onde é que Portugal pode capitalizar aqui? Pode ser um centro atrativo. Aqui neste cantinho, pode ser mais um centro atrativo para isto. E mais, os Açores também podem capitalizar bastante isto, porque a Microsoft está a desenvolver, deixando esta questão dos data centers, está a desenvolver umas unidades que vai meter nos oceanos. Eles pretendem pôr isso porque isto depois consome muita energia e a refrigeração disto é brutal. Portanto, eles utilizam sempre o mar, digamos assim, e utilizam tão perto do mar normalmente para fazer a refrigeração destas máquinas todas. Portanto, e eles estão a utilizar, de facto, contentores, uma espécie de contentores, não é bem, mas são uns contentores enormes, onde tem lá as tais máquinas. Os contentores não são nada menos que máquinas físicas, estão a ver? Mas depois lá dentro estão milhares de máquinas virtuais que estão mesmo no oceano, estão no fundo do mar, depois com cabos, não é? Para alimentar todo o negócio necessário. Isso já existe, está a ser feito. Isso pode ser atrativo, pode funcionar aqui nos Açores, claramente. Estão a ver? Portanto, lá está. E que Portugal pode, devido à sua posição geoestratégica, aproveitar isto. Não é? Ter aqui um mega data center, não é? Para poder prestar esse tipo de serviços. Eu acho que temos toda a capacidade para o fazer. Para já temos formação, engenharia para isso. Como eu disse logo inicialmente, não estamos atrasados em termos de know-how relativamente a nenhum país do mundo. A única coisa que nós não temos é uma condição que eu gostava que tivéssemos, mas não temos. Não é? Que é escala. Somos poucos, formamos poucos engenheiros. Okay? Por exemplo, no doutoramento que eu estou a tirar, eu estou lá sozinho com eu e o professor.
e mais 2 ou 3 também com outros, ou mais 20 ou 30 com outros professores, um professor tem 3 ou 4 alunos ali para fazer algum trabalho. Sabem quantos é que tem um chinês? 100, 120, 200 alunos. Um professor, claro. É a escala. Estão a perceber? Nós estamos aqui, de facto, não somos piores que os 200 ou 20, 200 ou 300 chineses. Não somos. Só que nós somos 1 ou 2 ou 3 e eles são. Multiplicam por 100. Este é que é o grande... Aqui é que, digamos, é o problema da nossa nação, mas isso temos que procurar dar a volta de alguma forma, não olhando, de facto, procurando migração de qualidade, como é óbvio, não é? E depois mais à frente, se continuarmos a ter esses problemas, vamos ter que abordar aquela questão da robotização que inicialmente eu não gosto muito, mas é um tema que vai ter que ser abordado na nossa sociedade mais tarde ou mais cedo. Pronto, a questão da cloud. Como eu vos disse, podíamos estar aqui quase uma hora, podia estar quase uma hora a falar sobre isto, mas não posso porque temos pouco tempo, tenho meia hora só para fazer a minha intervenção e ainda tenho mais 13 ferramentas para vos mostrar e falar um pouco sobre elas. Uma outra ferramenta que também é fundamental e está a ser fundamental, ou seja, reparem uma coisa, estas ferramentas per si têm valor, mas interligadas têm um valor incomensurável. Aquela cloud computing sozinha tem valor, mas sem o 5G já não tem tanto valor, só vai ter mais valor ainda por causa desta questão do 5G. O que é que o 5G vai permitir? O 5G não é nada mais, nada menos que alteração da capacidade de banda em termos de comunicação. Okay? Com o 5G nós conseguimos acrescentar brutalmente a transmissão dos dados. Está bem? Funciona uma banda superior, tem o equipamento 5G transmite maciçamente informação, tem que haver mais, porque são equipamentos que têm que existir mais que o 4G, têm que estar mais próximos uns dos outros, mas podem transmitir de uma forma brutal. Portanto, para dar um exemplo, por exemplo, um filme, há bocadinho estavam a falar dos filmes, não é? Um filme tem, sei lá, 3, 4, 5 gigas às vezes, pronto, ou mais. Não é? Que neste momento fazemos, talvez em 10 minutos, um download, 10, 15 minutos, se tivermos uma boa rede, não é? Com um 5G a funcionar, é uma questão de segundos. 10 segundos, 15 segundos, temos isso. Ok? Portanto, essa é a grande diferença. E depois, é a quantidade de equipamentos que isto vai albergar. Enquanto agora temos a internet, é só ligado aqui aos computadores e aos nossos telemóveis, não sei quanto, esqueçam, com o 5G e com o IoT, com a internet das coisas, vou abordar mais à frente, passamos a ter uma internet com tudo interligado. O vosso frigorífico começa a falar convosco. Em casa, não tenho uma menor dúvida, mais tarde ou mais cedo, recebem uma comunicação do frigorífico a dizer, olha, faltam iogurtes. Ok? É um facto. Não, é divertido, mas é verdade. Isso já acontece em algumas cidades norte-americanas e por aí fora. E depois nós temos o potencial de negócios que isso pode trazer. Não é? Agregado a isso, nós podemos, por exemplo, nem sequer nos preocuparmos com as compras. Não é? Essa informação ir diretamente ao supermercado. O supermercado transmite a uma empresa de drones que nos traz isso a casa sem qualquer chatiços. Estão a ver? Sem qualquer problema de maior. Há um potencial de negócio bastante grande neste mercado. Claramente. Está bem? Hoje em dia, por exemplo, quem tem carros topo de gama, ou seja, hoje em dia até quem tem um Tesla ou algo assim, um Tesla não é nada mais que um computador com rodas. Esqueçam. Aquilo é um computador com rodas. Está bem? E os carros topo de gama, tanto da BMW, como da Mercedes, como da Volkswagen e outros afins, todos eles são computadores com rodas. E a qualquer momento vocês têm no vosso telemóvel o carro a queixar-se porque não tem óleo. Em vez de irmos lá nós ver antigamente, não é? Abríamos o capô, tirávamos, íamos lá com a vareta, ver se aquilo tinha. O carro agora diz, olha, falta óleo. A pressão dos pneus. Olha, tem a pressão dos pneus. Vão ver? Isso já existe, não é nada de novo. Se os carros já falam convosco, passam a falar os frigoríficos, passam a falar os micro-ondas e essas coisas mais. Ok? Não é nada, não é transcendental. Mais tarde ou mais cedo, vamos nos confrontar com isso. Vocês vão se lembrar, olha,
aquele maluco lá naquela conferência que falou nisso, isso existe. E já temos, ou seja, só que isso vai, em termos de potencial de negócio, não é? Vai ser incomensuravelmente, vai ter uma dimensão brutal. E nós, de facto, podemos aproveitar isto. Podemos claramente aproveitar isto. Uma outra tecnologia que, embora não esteja ainda muito evoluída, era interessante que Portugal também pudesse e tivesse aqui alguma área da academia a aproveitar, que é a tecnologia da alimentação elétrica sem fios. Ou seja, o wireless power. Ou seja, em vez de estarmos aqui com estes cabos todos, não é? O wireless transmitir energia elétrica para todo o espaço. E reduzíamos aqui o cobre, a quantidade de cobre necessária para isto, a quantidade de plástico e por aí fora. É uma coisa interessantíssima. Até ele está a ser estudado na questão também do carregamento das baterias e por aí fora. Vão ver? Portanto, eu acho que também é um potencial que poderemos ter e aproveitando esta tecnologia que, como eu vos disse, ainda não está muito amadurecida, mas eu trago aqui mesmo com este propósito. É para vos mostrar que, ok, as coisas, ainda há muita coisa aqui por fazer que pode efetivamente ser aproveitada pelos nossos técnicos, pela nossa academia, pelas nossas empresas, de forma a que possamos melhorar, de facto, o nosso tecido empresarial e a nossa balança comercial também. Se começarmos a produzir muitos dados, não é? E a vender muita informação e muita desta tecnologia posterior, não é? Podemos equilibrar melhor a nossa balança. Já podemos ir comprar lá fora outras coisas, que depois a coisa fica mais equilibrada. Que agora não está. O problema é que agora não está. Ou seja, recordem-se eu há bocadinho ter falado no 5G. Onde é que o 5G pode ser bastante importante? É nisto, na internet das coisas, não é? No IoT. Na tecnologia IoT, que é aqui que passa, então a internet sai deste plano que nós vivemos atual para tudo o resto. Tudo está na internet. Mas para isso temos que desenvolver sensores. Portanto, tudo vai haver sensores para tudo e mais alguma coisa. Onde é que nós podemos mais uma vez capitalizar isso? Também na indústria dos sensores. Ou seja, começar a criar fábricas para construir sensores. Temos que sair, foi um erro estratégico a Europa ter permitido que as fábricas que estavam na Europa saíssem para a Ásia. E agora, de facto, todo o poder económico se deslocou para o Indo-Pacífico. E aí é que está, digamos, toda a dinâmica mundial, não é? E todo o poder mundial está aí agora. A Europa perdeu muito com isto. Ou seja, tanto os alemães como os franceses, como só tinham aquela ideia de vender carros aos chineses, deixaram sair isto. Descapitalizaram-nos. Sabes que nós tínhamos... Já ouviram falar na Qimonda? A Qimonda era a única fábrica de microprocessadores que nós tínhamos em Portugal. E foi a última a sair, tinha capitais holandeses e alemães. Mas estava em Portugal. Eu cheguei a trabalhar como dei formação na Qimonda, na área da ISO 27000, da cibersegurança, mas efetivamente a Qimonda trabalhava. Era a Faculdade de Engenharia do Porto, que estava lá, tinha um polo mesmo dentro da fábrica, não é, que fornecia aos engenheiros que permitiam fazer a construção dos microchips. E nós estávamos evoluidíssimos nesta matéria. Os alemães, como queriam vender Mercedes, vamos passar isso, deixaram a fábrica e ir para a Tailândia. Agora, o que é que acontece? A Europa está sem poder e agora está a voltar, está novamente a tentar regressar à produção de microchips. Porque tudo isto vai exigir produção de microchips em massa, de forma massificada. Estes relógios, estas braceletes, tudo, vai passar a transmitir a tal informação que eu estava a falar, biométrica. Por exemplo, eu aqui, este relógio mede neste momento o meu batimento cardíaco. Mas se eu tivesse sensores específicos, podia-me medir a tensão arterial. Quem tem os telefones, aqueles telefones já da Apple, os iPhones, já têm isso, já pode, de certa forma, já há uns modelos que já medem a tensão arterial, não é? Batimento cardíaco. Já pode tirar, por exemplo, a questão
da quantidade de açúcar no sangue, estas coisas todas. Isto para a malta que é diabética e por aí fora, é uma ajuda brutal. E depois com um valor acrescentado. É que isto está sempre a transmitir informação para o éter que vai ter que ser aproveitada por sistemas de informação para podermos, por exemplo, prever, por exemplo, sei lá, um AVC, um ataque cardíaco, um ataque de problemas causado devido à questão da diabetes e por aí fora. Estão a ver? Tudo isso é possível nós fazermos e é negócio que nós podemos criar. Okay? Aproveitando isso. Monetização dos dados. Monetização dos dados. Okay? Isto é importante. A internet das coisas vai permitir isso. Já permite. Hoje falamos já em smart cities, cidades inteligentes, smart grids. O que é smart grids? No fundo é redes de distribuição de água inteligentes, distribuição de esgotos, distribuição de eletricidade. Tudo isso pode ser muito potenciado com esta questão. Okay? Por exemplo, o município de Cascais aproveitou, tem sensores já na questão da distribuição da água, nas smart grids dele, da distribuição da água, que gerou uma poupança de cerca de 20% a 30% da fuga de água que anualmente eles perdiam, é que se perde água, estão a ver? E o aproveitamento disso, já viram o que é isto em termos de economia para o município e não só? É brutal. Não é? E ambiental, exatamente, é isso mesmo. E ambiental também. Okay? Portanto, tudo isso é possível nós fazermos, é possível capitalizarmos, é possível ganhar dinheiro com isto. Continuamos? Agora chegamos a uma área que é muito querida. O meu doutoramento é feito nesta área do Big Data. Ou seja, no fundo são ferramentas que vão buscar essa incomensurável quantidade de dados que nós estamos permanentemente a fazer, não só o nosso corpo, mas também toda a atividade. Reparem, nós estamos a passar informação em tudo o que mexemos, desde que, mesmo a dormir, sempre. Okay? Isso pode ser aproveitado por ferramentas que trabalham em quantidades enormes, mas mesmo enormes de informação. E essas ferramentas chamam-se Big Data, okay? Ou Big Data Analytics. Uma área, por exemplo, muito importante que os vossos filhos, garantidamente, podem, se quiserem trabalhar, esta área dos dados, tem emprego garantido para o resto da vida. Tá bem? Quem tiver, de facto, na área dos dados, não tem problemas de empregabilidade em qualquer lado do mundo. Trabalhar a informação, trabalhar os dados, trabalhar essa riqueza que muitas vezes não está a ser aproveitada. Não é? Nós, em 1500, quando saímos, quando pusemos cá fora as nossas caravelas, não é? Era tecnologia também. Na altura, era tecnologia evoluidíssima. E aqui é a mesma coisa. É aproveitar isto. Navegar em águas nunca navegadas dos dados. E aproveitar isto. Está bem? Que isto gera riqueza. Isto é tão rico como o petróleo. É tão rico como o petróleo. É preciso saber aproveitar. E temos ferramentas para isso, como eu já demonstrei. E de facto, este tipo de tecnologia associada, por exemplo, à questão do IoT, Internet das Coisas, ao cloud computing e por aí fora, traz uma brutal capacidade para que o país consiga prestar serviço a nível global. Global. Está bem? Quem ganha muito com este tipo de ferramentas é o vetor da saúde, a questão do ambiental, também o ambiente. Reparem, sensores permanentemente para medir, portanto, a qualidade do ar, a qualidade dos solos na agricultura, estão a ver? Para produzir determinar, sei lá, plantas específicas, autóctones, ou não sei, e por aí fora, tudo isso vai ser fundamental no futuro, e já está a ser, porque estas ferramentas já existem, já estão ao nosso dispor, só que não estão em quantidade massificada. Estão a ser utilizados por alguns países que já sabem, não é? Que estão a aproveitar para ganhar de forma económica, não é? Relativamente a outros. A Europa não se pode deixar atrasar, já está um bocadinho, mas não se pode deixar atrasar nisso, e nós, portugueses, temos capacidade para utilizar isto, temos que o fazer. Uma outra ferramenta também fundamental, então esta aqui, meus queridos, é
importantíssima. A inteligência artificial, com as suas variantes de deep learning, tudo isso é inteligência artificial. Então, num chapéu mais grande, portanto, maior, num chapéu maior, podemos falar da questão do machine learning, deep learning, tudo isso faz parte da questão da inteligência artificial. Redes neuronais, o que for, são formas diferentes, então, formas diferentes das máquinas aprenderem. Porque o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a transformar as máquinas em seres humanos, mas não é seres humanos, assim, não é humanoides, está bem? Mas em comportamentos mais tradicionais. Por exemplo, antigamente nós tínhamos pessoas para trabalhar só para carimbar papel, está bem? Naquelas questões em que o trabalho se torna mais rotineiro, as máquinas destroem o ser humano. Não temos muitas dúvidas e quem está a entrar nisto vai utilizar a inteligência artificial, de facto, para acabar com este tipo de trabalhos mais rotineiros. Portanto, vamos ter que nos especializar noutras áreas. Está bem? Por exemplo, a Abreu Advogados já utiliza isto para determinado tipo de processos, para tratamento de alguns documentos que são rotineiros, que os advogados já faziam de forma rotineira, mas que a inteligência artificial já faz por eles. Portanto, os advogados da Abreu vão ter que ter outra especialização, vão ter que se formar noutras coisas. Naquelas coisas específicas, que é só chegar ali, carimbar, esqueçam, que já não é. E isso está já a ser utilizado a vários níveis. Está a ver? Estão a ver? A questão, por exemplo, antigamente nós tínhamos aquele polícia sinaleiro nas estradas, hoje já não temos, já há muito tempo, não é? Mas antigamente, e hoje em dia já não precisamos disto. Com inteligência artificial, o IoT, Big Data, e podemos utilizar aqui a tecnologia da Smart Cities, em que nós temos de facto sinais inteligentes, que funcionam o verde quando há carros para circular, passa a vermelho para passar os peões. Não precisamos com sensores, os semáforos deixam de ser estúpidos, passam a ser inteligentes, saber o meio ambiente que os rodeia e a perceberem o que é que vai e o que é que vem. Não sei se já andaram alguma vez num Tesla, não? Aquilo ou seja, à volta do carro, o carro sabe tudo, sabe o que é que está atrás, o que é que está à frente, o que é que está ao lado, e tem o desenho, se for um caminhão atrás, ele põe um caminhão atrás e tal. Se vem alguém ultrapassar, ele prevê logo, olha, vê este, não vou aguentar aqui porque vem um carro ultrapassar, mas já prever. Aquilo é interessantíssimo, entrares num Tesla e andares na cidade num carro destes. Porque aí vocês começam a ter a percepção, de facto, como é que isto tudo pode funcionar. E os semáforos podem ter essa tecnologia também associada e perceber toda a sua envolvente e todo o seu meio ambiente, todo o seu meio, à sua ilharga. Não é? Saber quantos peões é que estão para atravessar a estrada, quantos carros é que vêm, se os carros vêm longe, se vêm perto, se os peões estão ali, estão acolá. Tudo isso é a inteligência artificial que depois vai utilizar, depois vai ser utilizada também na questão dos carros autónomos, depois já lá vamos chegar a essa tecnologia. Ou seja, mais uma vez eu vos digo, isto aqui vai ser mesmo disruptivo, vai ser claramente transformador da nossa sociedade. Não tenham muitas dúvidas sobre isso. Cada vez mais a inteligência artificial está a entrar nas nossas vidas. Só ainda não chegámos a falar com funcionários públicos que são robôs, ainda não é? Mas vos digo-vos uma coisa, dentro de 10 anos é possível que já consigamos começar a falar com bots, não é? Eles já existem, já há sites com isso, em que naquelas perguntas mais rotineiras há uma resposta imediata. Isto é preocupante, atenção, isto é preocupante porque realmente as pessoas vão ter que se adaptar a outras realidades. E vamos ter que formar gente. Por isso é que a preocupação da formação é essencial neste país também. Mais tarde ou mais cedo, vamos ter que transformar-nos aqui e mudar aqui um bocadinho o nosso modus operandi, a nossa forma de ser e de estar. Claro que a coisa não vai ser radical, porque essa ferramenta já existe, mas não vai ser radical, porque ninguém pode mudar do dia para a noite, senão a sociedade desvai-se, não é? Portanto, vamos ter que manter aqui um equilíbrio nas coisas e saber transformar com contrapeso e medida. Mas realmente isso já existe e é possível fazer. Por isso é que, reparem, no futuro, não é? A questão, quando eu disse funcionários públicos, mas pode também falar no setor privado, tudo mais, a questão do emprego em atividades mais rotineiras vai ser complicado. Agora, em atividades manuais,
calhar é melhor. Por exemplo, olha, atividades importantes que aparentemente não trazem grande problema. Há bocadinho estávamos a falar no teatro. As máquinas não nos vão substituir no teatro, vamos ser nós. Estão a ver? É outro tipo de atividades mais lúdicas e por fora também. Mas hoje em dia, por exemplo, em termos de música, já há máquinas a fazerem música. Que as pessoas ouvem, parece que são seres humanos, mas não, as máquinas fazem mesmo. Já já compõem, por exemplo, fazem composições para orquestras. E há exemplos na net disso, não trago aqui, senão a gente perdia-se, não é? E estávamos aqui muito mais tempo que aquilo que eu já estou, se calhar, já estou aqui há bastante tempo. Mas a realidade é mesmo esta. Vamos ver, nós podemos, hoje em dia, estar a ouvir uma música pensando que é um ser humano que a compôs, mas não, é máquina. Já há isso a fazer, já há isso a acontecer. Portanto, temos que ter aqui alguma atenção e algum cuidado nisto. Sem atividades destas, que eu acho que fazem todo o sentido, que sejamos nós ainda a continuar a fazer, imaginem, porque depois no meio disto todo, há sempre pessoal sem escrúpulos, que depois aproveita-se destas coisas todas, não é? E temos que ter aqui algum cuidado. Por isso é que a questão da regulação vai ser muito importante também, e a questão da segurança e por aí fora é fundamental nestas áreas. Vai ser uma nova empregabilidade, regulação na questão da internet. Estão a ver? Um novo emprego. É que depois é assim, acabam uns, começam outros. Assim, o potencial e o leque de empregabilidade que isto vai gerar também é grande, é enorme. Estão a ver? Há bocadinho eu estava a falar nos dados. Desde o engenheiro dos dados, desde o Data Analytics. Há imensa gente que pode vir a ter trabalho nesta área, que é riquíssimo isto. Ok? É mais rico que o petróleo, a meu ver. Está bem? Mais tarde ou mais cedo vai acontecer. O petróleo tem tendência a acabar, não é? Porque vamos acabar com os combustíveis fósseis, e essa questão dos dados e da informação e do conhecimento não. Vai-se manter e cada vez mais ativo. Cada vez mais ativo. Não é? Depois a questão ambiental também é outra, porque vai haver também a questão da água, portanto, tudo isso são, digamos, não é tecnologias, são economias que vão continuar e vão ter mais força tanto no presente como no futuro, claramente. Economia ambiental também, economia circular e por aí fora vai ser importantíssimo. Porque tem estas envolventes todas também, tá bom? Uma outra variante que também é importante, que podemos aproveitar, é a questão da realidade virtual, realidade aumentada. Por exemplo, a realidade virtual é uma substituição do mundo atual em virtual, não é? Por exemplo, se esta minha palestra aqui podia ter sido dada em realidade virtual, em que vocês estavam nas vossas casas, mas tinham um avatar aí sentado, não é? E eu estava em Lisboa e estava aqui a falar convosco. Em vez de ser eu aqui pessoalmente, podia estar em Lisboa a falar, mas estava aqui o meu holograma. Estão a ver? E vocês estavam aí também com o vosso holograma, mas estavam em casa. Tudo isso pode ser realidade virtual. Tudo isso pode ser virtualizado. Isso já existe. Por exemplo, há universidades, não trago aqui o exemplo, mas vocês podem pesquisar na net, que já dão aulas de medicina em realidade virtual, com os HoloLens da Microsoft. A Microsoft desenvolveu uns óculos, que são os chamados HoloLens, já vai na versão 3. Aquilo é brutal. Mas é mesmo, ou seja, o mercado que aquilo cria e a riqueza que aquilo dá em termos depois também, não só de formação, mas também depois também de aprendizagem, é uma coisa incrível. Ou seja, os alunos de medicina começam a ver os corpos humanos, não é? E a estudar os corpos humanos sem praticamente estar... Mas é como se fosse real o corpo. Eles conseguem ver os órgãos e mexer neles e tudo mais, também, tudo de forma virtual. Parece que é importante, eles dizem que é muito importante e têm um grande valor acrescentado. Se forem à net, conseguem ver isso claramente. Por exemplo, um técnico qualquer de uma máquina XPTO muito complicada, pode estar eles com os dois óculos, e o outro está-lhe a dizer, olha, mexe aqui, mexe ali, ele vai mexendo, não é? Na máquina física, com o outro a dar-lhe exemplos numa máquina virtual ao lado, a explicar-lhe como é que ele deve fazer. Isto já existe também, já se faz. Portanto, tudo isto, esta parte do virtual é também
tem um mercado incomensurável. Por exemplo, aqui no turismo, estava-me a lembrar, por exemplo, vamos supor que nós podíamos aproveitar isso, por exemplo, nas visitas às baleias aqui nos Açores, não é? Em que as pessoas efetivamente iam visitar nos barcos, mas depois com os óculos ao HoloLens podiam mergulhar com as baleias, em vez de estarem lá fisicamente a mergulhar, mas elas podiam mergulhar. É uma realidade que pode acontecer, está a ver? Ou estar a nível global, os Açores venderem isto também, com os HoloLens, olha, não vens cá, mas nós vendemos este produto. Isto pode acontecer, estão a ver? É real, isto mais tarde ou mais cedo pode ser potenciado, Aquela história lá, ali, é a realidade aumentada, ou seja, vamos supor que o IKEA tem uma ferramenta destas, baratuxa, vais à net, aquilo é gratuito, em que eles vendem lá os produtos deles, tu estás na tua sala e dizes, olha, deixa lá ver como é que fica esta cadeira, ali vais ao IKEA, escolhes a cadeira e metes a cadeira virtual lá na tua sala, tu tens a foto, não é, da sala, estás a ver, e aquilo está a mostrar como é que fica o móvel na tua sala. Chama-se isso realidade aumentada. Isso eu já utilizei, já dei um exemplo há uns 2 ou 3 anos, não, foi antes da pandemia, foi há 3 anos talvez. Portanto, mesmo com esta ferramenta, está bem? Portanto, não tem nada transcendental já isto. Ou seja, muito potencial aqui, algum potencial ali, mas aqui então é um mundo. Podemos fazer tudo e mais uma coisa com a realidade, com essa questão da realidade virtual. Além de poder ajudar também na condução autónoma e por aí fora. Vamos continuar um bocadinho. A questão da condução autónoma é algo que mais tarde ou mais cedo vamos começar a ter aqui em Angra. Ou seja, neste momento a Comissão Europeia está a fazer projetos chamados Zonas Livres Tecnológicas. Okay. Aqui também? Já tem? Ok, vão criar, exatamente. Ou seja, isto é importante, porque isto vai permitir, por exemplo, criar espaços em que as universidades e as empresas e tudo mais começam a testar este tipo de ferramentas. Não é? Por exemplo, Cascais, na nova SPE, tem já um carro autónomo, tem um minibus autónomo que anda ali na zona de Carcavelos, de um lado para o outro. Aquilo não tem pessoas lá dentro, quer dizer, para dar garantia de segurança, tem lá um senhor, mas que não mexe no carro, só lá está a fazer corpo presente, não é? Para as pessoas entrarem e ainda dar aquela garantia de segurança. Ou seja, mas essas zonas livres tecnológicas vai permitir criar isto, está bem? E vai permitir que, efetivamente, vocês, por exemplo, aqui em Angra, passem a ter também isto, um minibus, ou 2 ou 3, que circule permanentemente, utilizando a energia solar, ou o que for, não é? E anda aí levando as pessoas e trazendo as pessoas. É só uma questão depois mental das pessoas entrarem. Já estou a demorar muito tempo, não é? Não. Ok. É só uma questão de nós aproveitarmos isto, não é? Para pôr isto ao nosso dispor e ao nosso serviço. Em termos, isto já existe, também não tem nada transcendental já, é só uma questão de podermos trabalhar neste sentido e procurar que cada vez mais a condução autónoma e a mobilidade, porque isto vai ser, digamos, a economia, repara, parou porquê? Porque a mobilidade também parou, não é? Deixámos, com a Covid, as pessoas deixaram-se mexer. A economia morreu, não é? Deixámos de ir a cafés, a hotéis, a concertos, o que fosse, não é? Portanto, isto, não é? É o que, digamos que é o foco que faz mexer quase toda a economia, é a mobilidade. Se não nos movermos, a economia também não move. Para andarmos a transportar mercadorias de um lado para o outro e por aí fora. Também. Para vos dizer que já há fábricas só a produzir caminhões neste momento, sem cabine, só com um cabeço, não é? Em que leva as mercadorias. Isto faz o quê? Preocupa muito quem? O pessoal da condução profissional. Nos Estados Unidos, o sindicato dos condutores já está revoltadíssimo com isto, porque já começam a acontecer isso. O que é que está a acontecer? Faz-se como nos portos, ou seja, os caminhões transportam de facto a mercadoria, mas dentro das cidades há, como acontece nos portos, que levam os capitães de porto levam os barcos para atracar. Aqui vai ser na cidade, chegam, está lá o camionista para levar o carro já dentro da cidade, mas o caminhão entre o ponto de carga até à cidade vai sozinho. Isso é possível, já se faz.
Portanto, mas mais uma vez vai ser transformador também da sociedade. Mais. 3D Printing, ou seja, isto aqui é uma ferramenta que também tem um potencial enorme. Não é? Fábricas com isto, a China já tem, e é por isso que a gente também tem aí uma série... Eles têm lá muita gente também ainda de forma manual, mas já há fábricas a fazer milhares e milhares de bonecos permanentemente com o 3D, está permanentemente a produzir. E há uma coisa interessante, há impressoras para fabricar casas. Já se faz isso. Mas isso já existe, há casas a ser fabricadas com impressoras 3D. Bem? Portanto, ou seja, é algo que também vai ser, ou seja, deixamos de ter não quero ser muito mau, mas a questão dos trolhas vai reduzir brutalmente, só lá por dentro da casa e não sei quanto. Mas montar isto leva 2-3 dias. Não é? Fabricar uma casa é ultra rápido com este tipo de ferramentas. Diz? Podes. Relativamente à impressão 3D de grande escala, um dos grandes desafios neste momento é de que forma que isto impacta o nosso conhecimento fora da Terra, nomeadamente a criação de bases de Lua ou em Marte, porque torna muito mais fácil transportar o material que vai com base na areia que existe na Lua, construir a casa e os equipamentos lá, e impede que nós tenhamos que os transportar. Isto muda o paradigma da criação de uma base lunar, mudou graças a isto, a esta tecnologia. Sim, é verdade. Obrigado. Eu, por acaso, esse aspecto não tinha conhecimento. Obrigado. Sabia que eles estavam a idealizar já construir, os americanos já estavam a idealizar construir bases lá, mas não fazia ideia que... Com base de impressão 3D já é possível que a base seja construída com recurso a recursos terrenos da causa. Sim. É verdade. Ou seja, mais uma vez estamos a falar de ferramentas, não é? Que podem ser potenciadoras de uma economia. Está bem? E podemos, com isso, de facto, criar 2-3 empresas que... É que, reparem, deixamos de pensar numa escala reduzida, não é? Nacional ou europeia, estamos a falar de global, porque isso pode ser exportado para qualquer parte do mundo, até para a Lua, não é? E pode ser tecnologia portuguesa a fazer isso na Lua. Estão a ver? Já existe tecnologia portuguesa nas naves espaciais. Já existe, não é? Temos uma empresa de Coimbra, não é? Produz, de facto, software para a NASA, que vai fazer com que as naves voem entre planetas. Vão ver? Ok? E até à Lua e por aí fora. Portanto, nós estamos lá. Ou seja, se estes estão, não é? Se os nossos compatriotas de Coimbra estão, outros poderão estar aqui. Continuemos. Este vetor aqui da robotização é algo que para mim vai também ser transformador e vai obrigar a uma grande discussão na nossa sociedade. Porque, reparem, tem aqui estas fotos, mas de facto a robótica é algo que já existe há muitos anos, não é de agora, e cada vez mais com a inteligência artificial as máquinas estão-se a transformar numa espécie de humanoides, não é? Muito mais inteligentes, a mexerem permanentemente, a terem tarefas cada vez mais complexas, em que de facto podem substituir o ser humano em muitas tarefas. E isto vai ser preocupante depois em termos de trabalho futuro. Claro, há aqui uma questão importante. Eu acho que a questão do trabalho, que não é matéria da minha apresentação, mas a questão do trabalho vai ser algo que vai ter que ser debatido, não só a nível nacional, mas a nível europeu e, quiçá, até mundial. Não é? Porque aquela nossa noção do trabalho das X às horas, às tantas horas, isto vai ter que ser alterado. Já foram feitos alguns testes relativamente a este tema, com o rendimento também mínimo, e ainda não está muito, digamos, aprimorado, digamos assim, mas isso vai ter que ser avaliado e analisado. A Organização Mundial do Trabalho está muito preocupada com isto, está permanentemente a fazer relatórios, não é? Já fez 2 ou 3, com esta questão.
Está bem? A questão é, depois, mais para a frente, todos estes robôs vão ter que também pagar impostos como paga o ser humano. Ok? Ou seja, este está a receber um vencimento e está a pagar o seu imposto. Este robô também vai ter que fazer a mesma coisa. Está a ver? É isso que vai ter que acontecer mais tarde ou mais cedo. Está bem? Quer dizer que o robô vai ter uma contribuinte? Vai. Pode ser. Mais tarde ou mais cedo pode ser algo que tem que ser pensado. Não direi, é assim, eu não estou neste momento, eu não quero trazer isso aqui para o debate, mas é algo que vai ter que ser pensado. Não é? Porque se continuarmos com essa cadência, não é? Se continuarmos nesta cadência de robotização e da inteligência artificial e das máquinas cada vez mais inteligentes, em tarefas cada vez mais complexas, vamos ter que pensar exatamente isso. Aliás, isto que eu estou a dizer não é teoria, a Organização Mundial do Trabalho já está a propor isso. Ok? Uma outra tecnologia muito interessante e que de facto aqui também poderá ser fundamental para a nossa economia e não só, é a questão da blockchain. A blockchain é importante porque dá aquela garantia do negócio, dá a segurança à transação. Isto porquê? Portanto, eu tenho aqui o exemplo, portanto, há um indivíduo que quer enviar dinheiro, o A quer enviar dinheiro para o B. Faz a transação online. Não é? Manda para dentro, estamos numa blockchain, envia o dinheiro. Nesse caso, há uma cadeia de blocos, há um conjunto de computadores que está ligado a essa transação. E todos esses computadores estão ligados a essa cadeia, não é? Vai validar esta transação. E de facto é um indivíduo fidedigno. Então, eles validam, confirmam que a transação é válida e então, após o bloco validar, o pagamento é efetuado. Se há um destes, por acaso, que diz, não tenho assim tanta segurança que este indivíduo, ou que esse dinheiro, ou que esse indivíduo seja... Esqueçam, a transação já não se faz. E a blockchain funciona desta forma. Não é um para um. É quem está dentro do sistema é que vai validar. Todos validam que aquela transação vai ser correta. Isso nasceu com os bitcoins. Não é? Okay? Só que agora sai do mundo da Bitcoin, sai do mundo da moeda digital e passa para outro tipo de transações. Não é? Compra e venda de casas e por aí fora. Diz isto, desculpa. Nós temos aqui na Startup Zanga, que é uma incubadora de tecnologia, várias coisas, uma empresa que está incubada, que está a desenvolver precisamente uma tecnologia que permita garantir segurança física para os utilizadores de blockchain, neste caso de Bitcoin. Estão focados com Bitcoin. Garantir que não é possível, por exemplo, isto é a segurança digital. Mas se você está em casa e alguém chegar perto de si e lhe apontar uma arma e obrigar a fazer a transação, todo o resto do sistema vai. Você não tem hipótese de alertar o sistema a dizer isto é fraude ou isto. Ou aquela pessoa foi coagida a fazer essa transação. Exatamente, foi coagido. E o que eles estão a fazer é criar um sistema que consiga aliar a segurança física destas operações. Nós somos o único no mercado, estão aqui. Sim, interessante. Sabes que isso vai ser vantajoso, sabe por quê? Para a votação eletrónica. Claro. Eu sou adepto da votação eletrónica, mas não via aberta, em meio fechado só, por causa dessa questão mesmo. Imagina que há uma pessoa que está a ser coagida para votar em determinado tipo de partido e não quer, mas está pela família e tudo mais, estão a perceber? Por isso é que eu não estou ainda muito aberto a essa... Eu gosto da tecnologia e sou defensor da votação eletrónica. Por enquanto ainda é meio fechado, tudo muito bem restrito. A única coisa que eu não gosto é ter aquele pessoal, depois, quando as urnas de voto fecham, despejar o papel em cima das mesas e estar ali quase uma hora a contar os votos e tudo mais, e isso é de facto completamente démoda e ultrapassado. Mas se tivermos uma votação eletrónica meio fechado, aquilo é no imediato, não é? Quase. Sai logo os resultados quase no imediato. Agora, em meio aberto, mas essa questão tem que ser resolvida. E um dia que seja resolvida, mas para isso tem que haver
Repare, isso é Big Brother is watching you. À tua volta tens que saber o que é que está a passar, não é? Nós temos as validações dos fatores, telemóvel. Do olfactor. Exatamente. Eu utilizo sempre isso. Mas é uma norma, isto é uma norma. O HTTPS foi instituído há 5 anos atrás. Obrigatoriedade, 4 anos atrás, obrigatoriedade do protocolo. Sim, da segurança do HTTP, sim. Há 5 anos, neste momento já temos obrigação de 2 fatores. Daqui a dias é com a Câmara e validarmos. Sim, mas atenção, pois entramos aí, lá está, mais uma vez, teria muito gosto em discutir isso convosco, mas não é aqui, é a questão de até que ponto é que estamos disponíveis a que este tipo evasivo, não é, entre nas nossas vidas. Vão ver até que ponto. Isso vai ser interessante. Um dia a sociedade vai discutir isso. Eu quis fazer uma transação no banco, eletrónico, obrigaram-me a ir ao smartphone para carregar uma aplicação, porque senão não conseguia fazer a transação. Foi? É porque eles exigem depois a inscrição nessa aplicação e tenho acesso através do código que foi para o telemóvel. Mas tem que estar inscrito. Tens de estar inscrito porque depois vais receber o código e vais ter que validar o código. Sim. Exatamente. Ou seja, já começamos a ter aqui os princípios básicos disto. É verdade. A questão depois é, até que isso ainda não é assim muito invasivo, não é? O que é invasivo é teres uma câmara, está ali à tua volta e tudo mais, saber que és mesmo tu, validar, por exemplo, a leitura biométrica da face ou do dedo, são coisas... E depois, mesmo assim, eu acho que aí mesmo assim não há assim muita segurança, mas vamos discutir isso noutra altura, em termos de... Mas por acaso, essa inscrição da aplicação já está a pedir ao dedo ou a face, exato. Não sei. A leitura biométrica, claramente, tem que ser. E agora com a máscara é muito complicado, não consegue. Tudo bem. Pronto. Um aspecto importantíssimo de todas estas ferramentas são importantes. Todas elas funcionam de forma maravilhosa, podem funcionar de forma maravilhosa. Podem, não quer dizer que funcionem todas. Mas sem isto, sem uma garantia que aquilo é seguro, esqueçam. Não há nenhum modelo que funcione. Portanto, a área da cibersegurança também é uma área em que o país pode apostar. Não é? Neste momento, há um país que está brutalmente à frente disto. É um país pequenino, não é? E está a ter um valor e um impacto a nível global enorme. Sabem qual é? Israel. Israel é o master nesta área. E presta serviços para todo o mundo. Para todo o mundo. E é um valor acrescentado enorme. E isto é, por ser valor acrescentado, não sei. De algum tema? Um facto de ser Israel, mas é o quê? É Israel. É estranho, mas é. Portanto, eles têm de facto, estão muito à frente neste âmbito, não é? Têm sistemas, de facto, evoluidíssimos também de monitorização do espaço e por aí fora. Portanto, eles, de facto, neste âmbito estão e conseguem vender serviços para países como o Canadá e a Austrália e estes não pagam pouco, pagam bastante, não é? Que ajuda muito na balança comercial também deles, não é? Porque eles como nós ainda temos aqui alguns meios, mas Israel não tem nada, quer dizer, eles compram tudo, exportam, não é? Não tem. Quer dizer, tem, também não é verdade. Tem. Eles do deserto conseguiram fazer ali muitas coisas interessantes, não é? Mas para a quantidade de população que eles têm e para o que eles produzem, atenção, também não é... A gestão da água deles também é complicada e essas coisas todas, estão a perceber? Mas neste âmbito, os homens, brutal. Portanto, sabem pensar, não é? Isso é importante. E nós também temos que fazer o mesmo. Ou deveríamos. Está bem? Devíamos ser uma startup nation nesse aspecto. Ainda há pouco tempo estava a falar com um professor, agora na sede houve uma apresentação, a semana passada, veio um professor israelita falar sobre esta questão também. Ele abordou esse tema. Eles chegam a ser, depois são convidados pelos grandes países, os Estados Unidos e por aí fora também, a ligação aos Estados Unidos também é importante, não é? Mas como eles estão muito à frente nisto, portanto, são consultores desse tipo de mercado, não é? Está bem? Pronto, e aqui nós podemos também ter esse valor acrescentado. Agora, uma área em que nós também podemos ter bastante projeção, até porque temos
capacidade para isso, é na supercomputação, porque isto vai gerar também, além da cloud computing, vai gerar também milhões, a necessidade de cálculos de milhões e 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 milhões de informação, e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de bits e de bytes e essas coisas todas. Isto tudo, não há nada como a supercomputação para enfrentar isso. Olha, por exemplo, da questão da viagem à Lua e preparação e tudo mais. Precisamos de fazer cálculos para perceber toda a dinâmica envolvente e tudo mais de um supercomputador. Está bem? Tudo isso é importante. Portanto, a supercomputação a nível global é uma luta. Portanto, os japoneses estão bastante bem nisto, os chineses, brutal, os Estados Unidos, a União Soviética, a Europa está a dar agora. A Europa criou o Euro HPC mesmo só para isto, para a área da supercomputação. Portanto, é para vocês verem a importância que está a ter. Está bem? Porque lá está. Quem conseguir, de facto, trabalhar esta questão de dados, informação, conhecimento, tem valor acrescentado e consegue competir com os melhores, ou estar entre os melhores. Se não tivermos isso, esqueçam. Está bem? Uma área que eu acho interessantíssima, mas que efetivamente poderemos estar ainda há anos-luz disto em Portugal, é a questão da computação quântica, que já existe. O IBM, vocês vão à internet, vejam o IBM Q e tudo mais, porque estamos a falar que a supercomputação em termos de milhares e milhares, esta questão da computação quântica trabalha então uma quantidade incomensurável de dados, e só as viagens a Marte e por aí fora fazem-se todas e vão-se fazer todas com este tipo de maquinaria e este tipo de software embutido nesta área da computação quântica. Grosso modo, o que é que acontece? Qual é a grande diferença? Porque é que a computação quântica é o beabá? Enquanto nos computadores tradicionais, nestes, nós temos zeros e uns, temos só duas dimensões, digamos assim, na computação quântica nós temos 3 estados. E isso vai fazer com que, de facto, a quantidade de informação, teremos 3 estados, temos o 0, 1 e o 0 e 1 simultaneamente. Eles podem estar em 3 estados. Isto vai fazer com que, de facto, os dados a guardar sejam de uma dimensão incomensurável, que não tem nada sequer que se compare com a supercomputação, não é? E os cálculos igual. Portanto, é que todos aqueles cálculos ultra complexos ou que exijam missões também muito complicadas, como por exemplo a viagem a Marte, estejam já a ser preparadas por este tipo de máquinas. A questão dos hologramas para guardar dados, então, é uma outra dimensão que não tem nada a ver com a nossa, mas é só para vos trazer também que mais tarde ou mais cedo, não é? Vamos ter que trabalhar e usar isto, não só há de ser se calhar na nossa geração, a nossa geração, embora eles já existam, os computadores quânticos nunca vão chegar a este tipo de dimensão, não é? Porque este computador que está aqui, não é? Tem mais capacidade de processamento que tinha nos anos 30 o primeiro computador que foi criado nos Estados Unidos. Estão a ver? Portanto, esta é que é a verdade e a realidade. Não é? E a gente sai de uma sala de computadores, não é? E chegamos aqui a estes mais pequeninos. A computação quântica vai ter uma evolução parecida, mas será daqui a 100 anos, já não estaremos cá. Provavelmente. Mas, a seguir, eu disse, muito obrigado. É o que eu tenho. Vou mostrar.